Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estamos aqui para mais uma preciosa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como você bem sabe, nunca é demais falar, estamos estudando a revista Práticas Bíblicas, que foi produzida pelo corpo editorial da Convenção Batista Mineira. O tema da lição de hoje é a Igreja, povo em peregrinação. Tenho certeza que seremos tremendamente abençoados. Mas antes de darmos sequência a este estudo, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus, porque ele vai balizar aquilo que eu e você precisamos compreender à luz da palavra do Senhor durante todo o estudo de hoje. A palavra de Deus no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 7, a partir do versículo 54, ela nos diz assim, e eu lerei até o final, portanto, até o versículo de número 60. Ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Pelo visto, você já deve ter percebido que nós temos aqui preciosos ensinamentos para o meu e para o seu coração. Esta lição de hoje fala sobre o discurso de Estevão na sua defesa no Sinédrio. Já temos aprendido algumas lições o que significa Sinédrio. O Sinédrio era o lugar onde as pessoas mais importantes, que eram consideradas autoridades do judaísmo naquele tempo, se reuniam na cidade de Jerusalém. E o Sinédrio tinha naquele momento um papel muito mais político do que espiritual, muito mais político do que sacerdotal. Inclusive, eles julgavam tudo que se referia à Igreja de Cristo naquele tempo como algo que deveria ser condenado e extirpado, eliminado da face da terra. Estevão era um homem de Deus. O capítulo de número 6 diz que a história de Estevão era uma história tão importante para a história do cristianismo neste primeiro século da era cristã, que eles o levaram para dentro do Sinédrio para, de certa maneira, julgá-lo, naturalmente já com o pensamento predisposto em condená-lo. E a Bíblia diz que o rosto, a face de Estevão resplandecia a glória de Deus de tal maneira que isso impressionou todos os que estavam ali no Sinédrio e, naturalmente, as pessoas que ficaram sabendo disso posteriormente. A Bíblia diz que eles queriam conhecer a defesa de Estevão, o que ele tinha em sua defesa. E a palavra do Senhor diz que este homem, de maneira impactante, eu diria contundente, defendeu a sua fé como os grandes servos de Deus devem fazer. E ele trabalha a sua tese, a sua defesa na perspectiva da peregrinação, isto é, nós não somos deste mundo, nós somos servos de um Deus que nos espera nas mansões celestiais. Então nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. E ele prova isso fazendo um arrazoado desde o Velho Testamento até aquele momento da história do povo de Deus sobre a face da terra. E há algumas coisas importantíssimas que eu gostaria de trilhar ao longo de todo esse estudo com você, caminhos pelos quais eu e você devemos percorrer, se quisermos realmente aprender a importância de sermos uma igreja, a igreja do Senhor, que peregrina nesta terra e que não pode ter com esta terra relacionamentos de intimidade, isto é, nós não podemos nos tornar nesta terra
servos do inferno. Precisamos viver como servos do Altíssimo, servos de Deus. Ainda que soframos ameaças, como Estevão sofreu, ainda que sejamos encurralados, como Estevão foi, ainda que sejamos até eliminados, como Estevão foi, nós precisamos nos manter firmes e fiéis aos propósitos do Deus Altíssimo. Eu queria então fazer algumas observações que estão divididas em tópicos, nesta lição. O primeiro tópico desta lição é o seguinte: o peregrino e sua missão. Estevão trabalha algumas coisas importantes nesta passagem bíblica que vale a pena eu e você destacarmos. Ele trabalha a ideia de que nós, como servos do Deus Altíssimo, peregrinos nessa terra, estamos aqui por uma perspectiva da promessa de Deus, eu poderia dizer até das várias promessas de Deus e, por que não dizer, da sua fidelidade. O nosso Deus, ele tem sido fiel conosco. E ele tem cumprido as suas promessas. Para fazer esta defesa, a Bíblia diz que Estevão vai à história de Abraão, desde o momento em que Abraão foi chamado por Deus. E a Bíblia diz que ao sair da terra de Ur dos Caldeus, Abraão sai para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. E Estevão relembra este ensinamento a todos aqueles sacerdotes, fariseus que estavam ali no sinédrio para interrogá-lo. Naturalmente, como doutos da lei, eles conheciam essa história de trás para frente. Mas Estevão faz questão de mostrar como Deus estava presente neste processo em que Abraão sai da sua terra e vai para uma terra que seria mostrada pelo próprio Deus. Alguém que vai peregrinando no projeto de viver aquilo que Deus espera para a sua vida, a sua vontade. E a Bíblia diz que Estevão foi muito feliz na sua defesa, porque ele mostra que Abraão foi um homem de fé, um homem que andou com Deus, um homem que literalmente confiou no Senhor, um homem que aprendeu a experimentar a dimensão das promessas do Senhor e principalmente da certeza da fidelidade de Deus. Gosto inclusive de uma observação, e quero frisá-la aqui, que fora feita pelo autor da nossa lição. O autor da nossa lição diz que o nosso maior patrimônio não é qualquer herança de ordem humana. Inclusive, ele chega a dizer que nem tampouco a herança espiritual que vamos receber lá na eternidade. Nosso maior patrimônio é a paz e a tranquilidade que nós temos em viver debaixo das promessas do Senhor, com a certeza da fidelidade de um Deus que nunca volta atrás na sua palavra, que nunca falha, que nunca nos deixa na mão. E é interessante que Estevão defendeu essa verdade. E eu e você precisamos defender isso com unhas e dentes, como nós dizemos por aí, porque este é sem dúvida nenhuma o escopo doutrinário da nossa vida cristã. Nós não podemos nos perder desta verdade. Há uma passagem que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que é mencionada pelo autor desta lição, que diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É interessante lembrar que nós não somos mesmo deste mundo. E ele já estava fazendo essa menção quando ele defendia a ideia de que Abraão havia saído para a terra que Deus haveria de mostrar. Portanto, esse tópico que nos ensina a importância de pensar sobre o peregrino e a sua missão é um tópico que nos ajuda a entender que essa missão passa pela fé e pela dependência de um Deus que sempre terá o propósito de nos abençoar. Não se esqueça disso. E aí chegamos ao segundo tópico desta lição, que ele diz o cuidado de Deus. Este é o segundo tópico. A Bíblia diz que Estevão não ficou apenas na história de Abraão, que inclusive, além de ter ido para uma terra distante, se tornou também o pai da fé e se tornou o pai de uma grande nação. A Bíblia diz que Deus também cuidava da nossa história. Estevão faz questão de mostrar isso ao Sinédrio. Deus tem cuidado da nossa existência. E aí ele exemplifica isso usando a experiência de José. José, que era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, que por inveja de seus irmãos foi mandado, enviado, vendido como escravo para a terra do Egito.
E a Bíblia diz que tudo isso fazia parte de um plano divino para a preservação da raça humana, em especial para a preservação da história do próprio povo de Israel, isto é, dos filhos de Jacó. E estes irmãos, inclusive, que foram invejosos e que o venderam como escravos, foram posteriormente preservados pela boa mão de Deus através de José. Note que o cuidado de Deus estava presente nesta caminhada de tal maneira que ele foi considerado um ungido do Senhor. E aí quero fazer aqui uma observação importante que não percebi na lição, mas que merece a nossa atenção. O autor usa uma expressão, a expressão Cristo. José era uma espécie de Cristo do Velho Testamento. Isso pode trazer alguma estranheza, então eu quero explicar porque o autor traz isso. E eu não percebi a explicação disso, então vale a pena fazer essa observação. A palavra Cristo, embora atribuída ao nome de Jesus, na verdade é um título. Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, aquele que é ungido. Bom, por essa perspectiva, não é incoerente afirmar que José era uma espécie de Cristo, ok? Porque isto se trata de um título. Evidentemente, eu prefiro atribuí-lo somente a Jesus. Sou destes adeptos que atribuem esse título somente a Jesus, porque só Jesus é o grande ungido de Deus sobre a face da terra, até porque ele é o próprio Deus. Mas vale observar que, etimologicamente falando, esta palavra se referia ao título de alguém que era ungido por Deus. Até porque esta palavra vem de uma tradução hebraica. A palavra Massiá, que significa Messias. E esta é uma expressão que podemos atribuir apenas a Jesus Cristo, especialmente numa perspectiva neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Então, não está errado afirmar que José era uma espécie de Cristo, porque ele foi ungido por Deus, foi um homem separado por Deus, foi um homem autorizado por Deus a fazer uma missão realmente importantíssima, indispensável naquele momento para a preservação da raça humana, porque havia fome sobre toda a terra. Mas eu quero fazer essa observação. Este é um título que nós devemos preferencialmente atribuir apenas a Jesus, porque Jesus Cristo é de fato o grande Messias, é de fato o grande ungido de Deus que veio para salvar a humanidade, para nos preservar da morte eterna, e isto não tem precedentes, não há nada parecido com isso. Então o nome do Mestre mesmo é Jesus, mas nós podemos atribuir este sobrenome, digamos assim, não é? Como um título, uma titulação que Jesus recebia. Jesus o Messias, Jesus o ungido, e de fato ele o era. Por isso também não é errado inverter esta ordem. Você pode dizer Cristo Jesus, porque Cristo é o ungido. Então o ungido Jesus, o Messias Jesus, também estaria correto. Feita esta observação, feito este parênteses, vamos seguir em frente aqui na nossa lição. O que mais importa nesse tópico é o entendimento de que Deus realmente cuida das nossas vidas. Fica provado isso no discurso de Estevão. Estevão, diante de todo o Sinédrio, diz, olha, pela história de José podemos perceber claramente que Deus cuida daqueles que nele esperam. Deus cuida do seu povo. O cuidado de Deus é realmente verdadeiro. Independentemente de não sermos deste mundo, ou de sermos desse mundo, na verdade não o somos, independentemente do que configure a nossa existência nesta terra, a grande verdade é que eu e você somos cuidados por Deus. E aí vale aqui uma observação importante que nos toca profundamente nesse momento. Você há de convir comigo que nós estamos vivendo um tempo em que precisamos tremendamente do cuidado de Deus, e Deus não vai nos faltar. Basta que eu e você creiamos nele como José creu. Basta que eu e você confiemos nele como José confiou. Basta que eu e você saibamos que esse Deus, ele é o maior interessado no nosso sucesso. Ele vai cuidar da nossa despensa, ele vai cuidar dos nossos negócios, ele vai cuidar da nossa vida, desde que, evidentemente, eu e você estejamos inteiramente dependentes do seu poder e da sua graça. E então chegamos ao terceiro e último tópico desta lição. Estevão fala de Jesus. Jesus é de fato o grande exemplo no discurso de Estevão. E você vai perceber que isso trouxe bastante desconforto no Sinédrio,
Porque a Bíblia diz que na medida que Estevão mencionou o nome de Jesus Cristo e a visão que estava tendo da glória de Deus, e Jesus assentado no trono, à direita do Pai, a Bíblia diz que estes homens que lideravam o judaísmo naquele tempo, os sacerdotes do Sinédrio, estes foram contra ele numa fúria tremenda, querendo literalmente empurrá-lo, machucá-lo, e o levaram para fora e o apedrejaram. E a Bíblia diz que inclusive havia muitas testemunhas, dentre elas Saulo, que posteriormente se transformou no grande apóstolo Paulo, mas que àquela altura ainda não havia se convertido, não tinha tido nenhuma experiência com Jesus. Estevão então foi literalmente apedrejado diante de toda a sociedade, e não somente com a aquiescência, o consentimento do Sinédrio, mas com a condenação veemente, a exigência veemente do Sinédrio para tanto. O nome de Jesus Cristo causou um impacto, mas o mais impressionante é que Jesus se torna exemplo para Estevão e deve sê-lo para nós também. Se nós queremos peregrinar nesta terra com sucesso, passar por ela com sucesso, eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus. E aí me impressiona, e é por isso que eu li a passagem que vai do versículo 54 até o versículo 60, o que me impressiona aqui é o fato de que Estevão usa palavras que só Jesus Cristo havia usado. Você vai se lembrar que no momento da crucificação, enquanto Jesus via todas aquelas pessoas fazendo com ele chacotas, humilhações, a Bíblia diz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é interessante que Estevão, usando palavras muito semelhantes, faz o mesmo pedido a Deus. Ele diz: Pai, não imputes pecado algum a eles. Eles não entendem o que estão fazendo. E a Bíblia diz que logo depois de ter pedido clemência, pedido por aquele povo, intercedido por aquele povo, a Bíblia declara que Estevão adormeceu, isto é, Estevão morreu. Sabe o que significa dizer isso? Que este homem mirou no exemplo de Jesus Cristo até a última hora, até na hora da morte. Eu e você precisamos ter Jesus como nosso maior exemplo. Não podemos perder de vista que estamos peregrinando nessa terra. Nós não somos desse mundo. Precisamos acreditar na visão de Deus, naquilo que Deus tem para o nosso coração. Precisamos seguir em frente, como Abraão fez. Precisamos cuidar de uma existência dependente do Senhor, como José o fez, porque Deus cuida das nossas vidas. Deus nos preserva mesmo diante da fome, mesmo diante da pandemia, mesmo diante do desemprego que cresce assustadoramente no país e no mundo inteiro, mesmo diante de uma crise que é de saúde pública e é também de economia, e é também de emoções, é também de relações. Nós precisamos confiar no Senhor. Deus cuida das nossas vidas. Mas, sobretudo, precisamos mirar no exemplo de Jesus, porque Ele é, sim, a pessoa que vai nos dar o caminho, vai nos apresentar a verdade e vai nos proporcionar a vida de que tanto precisamos para uma história mais do que vitoriosa. Se nós entendermos isso, nós vamos vencer este tempo e passaremos a eternidade como Estevão passou, como servos de um Deus que tem a resplandecência ou o resplendor da glória de Deus. E eu creio que isso favorecerá o nosso testemunho e nós faremos diferença neste tempo, como uma igreja que se diz Igreja de Cristo precisa fazer. Quero fazer 3 perguntas a você. Você tem confiado na visão de Deus? Você, segunda pergunta, tem confiado no cuidado de Deus? E a terceira e última, você tem seguido o exemplo de Jesus nesta terra? Se você fizer essas 3 coisas que a lição nos ensina, você será mais do que vencedor. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos estudar juntos. Se você ainda não tem a sua revista, procure a nossa secretaria em horário comercial. Pegue esta revista preciosa, que foi preparada com muito esmero, muito cuidado doutrinário, para que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E não deixe de estudar a palavra de Deus, porque assim você será mais do que vitorioso. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse estudo. Nos ajude, meu Deus, a confiar na visão do Senhor como Abraão confiou.
Nos ajude a confiar no teu cuidado como José confiou e, sobretudo, nos ajude a espelhar o nosso comportamento em Jesus, porque se assim o fizermos, nós acertaremos e seremos uma igreja peregrina nesta terra, que sabe de onde veio, onde está e para onde está indo, a eternidade. É a minha oração e eu a faço pedindo que o Senhor nos ajude a resplandecer a glória do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua história e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na semana que vem.